Então, seja novamente, bem-vindo. Essa aula aqui já com as suas duas partes já conta com quase 50 minutos, então para terminar a gente vai ser um pouco mais sucinto. E eu fiz para as duas últimas regiões essa coisa que eu gosto bastante, que é o gráfico do relevo. Eu mostro um pouco como se fosse o estado da esquerda para a direita. Então, começando como 1 aqui, 2, ó, passou, mais 3 e 4. Você pode, voltar lá no arquivo e ver como está a divisão, porque aqui eu não consigo voltar, mas aquele de 1, 2, 3, 4 corresponde a 1, 2, 3 e 4 que eu fiz aqui nesse slide. Por que eu fiz isso? Para a gente entender, a gente pegar, a divisão política e entender onde cada forma de relevo está. Então, como eu fiz essa divisão? A primeira divisão eu chamei de 1, chamo planície litorânea. O que é essa planície litorânea? É justamente uma área, de sedimentação, uma planície, que fica ali junto ao mar. Para entender essa planície litorânea, a gente tem que entender que lá se planta bastante cana-de-açúcar em um solo que a gente chama de massapê. O que é um solo de massapê? Um solo bastante fértil, que fica ali naquela região de nessa região de sedimentação, litorânea. A gente tem também Mata Atlântica, que é uma vegetação característica, do clima quente e úmido. E a gente tem também a planície litorânea mais larga, do país. A gente lembra lá em outras regiões que quando a planície litorânea, elas são bastante, pouco extensas, como no Sudeste, e aqui nesse caso a gente tem a mais larga do país, e a gente pode lembrar do delta, que a gente tem ali, que é o delta do Parnaíba. Vocês devem lembrar o formato de um delta, dali da geografia física básica. E é nesse delta do Parnaíba que a gente tem os lençóis maranhenses, que eu vou mostrar em algumas imagens posteriormente. Como 2, a gente tem o agreste, que é essa região, de transição entre a planície litorânea e o sertão. E lá se planta a policultura, ou seja, aquela indústria familiar de agricultura que planta vários tipos de produtos diferentes. É uma indústria familiar, ou seja, geralmente em pequenas propriedades, que faz essa produção, geralmente para abastecer o mercado interno brasileiro. E além disso, a pecuária leiteira, e como eu disse, é familiar e não de exportação, então o comércio em feiras é bastante importante. A gente tem também, e agora acredito que a parte, eu não diria mais complexa, mas mais falada da região Nordeste, que é o sertão. Afinal, o Nordeste não é só sertão, mas o sertão é no Nordeste. E a gente tem lá, no sertão, um clima tropical semiárido. O que é o clima tropical semiárido? Ele é constituído por estações chuvosas e uma seca, Uma seca que pode variar de período, mas ela costuma ser bastante intensa. A gente tem no sertão, por causa desse clima tropical árido, uma forma de vegetação que a gente chama de caatinga. O que é caatinga? É uma vegetação xerófila. O que é uma vegetação xerófila? Aquela vegetação adaptada a situações de aridez, porque elas acumulam água, As plantações ali presentes, elas acumulam água, como os próprios cactos, Muito semelhante à savana africana. E a gente tem também uma vegetação bastante baixa, poucas árvores, E quando essas árvores existem e outras plantas, elas têm essa característica xerófila, que é adaptado à seca. E a gente tem também o polígono das secas. O que é o polígono das secas? É uma região delimitada ali pelo governo federal em 1951 para definir ações estratégicas, de combate à seca. Então ele definiu uma região para falar ali é seco, ali tem problemas com a seca e ali a gente vai tratar essa questão. A gente tem que também lembrar, quando a gente fala de sertão, da indústria da seca. O que é a indústria da seca? A indústria da seca, a gente chama aquele conjunto, de práticas políticas e práticas econômicas que desejam perpetuar a seca no sertão nordestino.
E para que isso? Justamente, primeiro, né, para controlar, aumentar o controle e manter o controle sobre a população sertaneja, né, porque fica a cargo do político, fica a cargo das grandes elites econômicas delimitar os planos estratégicos de combate à seca. Como eu falo isso? Por exemplo, a gente tem um fenômeno, né, brasileiro, mas também nordestino, de curral eleitoral. E em um curral eleitoral, um, a elite econômica, a elite política daquela região pode determinar que, por exemplo, um açude seja só construído. Se determinados votos, por exemplo, forem dados a esse tipo de elite, né? Isso acontece. Então, manter a seca como um problema estrutural da região sertaneja também tem uma motivação política. Mas a indústria da seca ela é bastante extensa, tem bastante causa e tem a ver com a falta, né, de planejamento estratégico e de investimento no combate da seca no sertão de propósito. Né? E a gente tem também a questão da hipervalorização de terras que pode acontecer e etc. Vale a pena dar uma pesquisada ali. A gente tem também o meio norte. O que é o meio norte? É uma região de transição entre o sertão e a floresta, né, equatorial. Então é uma região bastante complexa ali, o que a gente chama de bastante rica, né, porque ela tem características muito diferentes por ser essa zona de transição entre regiões tão diferentes. Então lá se produz muito algodão, tem muita pecuária, né, no que a gente chama de brejos, que é típico um típico lugar, né, da região meio norte, um típico quase tipo de vegetação, é um perímetro das secas, né, de clima tropical, é bastante complexo e ele é próprio para pecuária. A gente tem também a Mata dos Cocais, em que lá há muito extrativismo para a produção de arroz, a rizicultura, mas também a base de Alcântara. O que é a base de Alcântara? É uma base, né, aeroespacial brasileira, uma região muito estratégica, porque é perto do Equador, e para lançamento de satélites e até mesmo de foguetes. E, recentemente, o governo brasileiro firmou, né, um acordo com os Estados Unidos para que essa base seja alugada, né, para serviços da Agência Aeroespacial Norte-Americana. Então, é uma região bastante, né, polêmica em relação aos feitos do governo brasileiro, mas também uma região muito cobiçada internacionalmente. Isso não só hoje, mas também, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial. A gente tem também agora fotos importantes, acredito eu, para mostrar aqui nessa foto. Deste lado a gente tem a caatinga, como vocês podem ver, uma vegetação bastante baixa, né, com árvores também de tronco retorcido, com pouca folhagem, adaptadas, né, xerófilas adaptadas à seca. Aqui a gente tem o famoso Delta do Parnaíba, né, onde há os lençóis maranhenses. Eu coloquei essa foto porque ela é uma foto recente, porque o Delta do Parnaíba, ou seja, parte dos lençóis maranhenses, foram uma das regiões mais afetadas pelo óleo, né, que apareceu nas praias do Nordeste, um óleo que ainda não foi de fato investigado, a gente não sabe de onde saiu, a gente tem talvez a Polícia Federal algumas indicações, mas é um inquérito incompleto, então a gente tem que ficar bastante atento porque foi um grande baque, né, para a indústria de turismo da região Nordeste. A gente tem aqui também, nesse gráfico, à esquerda, um climograma, como eu gosto sempre de mostrar, da região semiárido, ali na Paraíba. Soledade, né, a cidade que eu peguei. A gente pode ver que a gente tem lá por fevereiro, né, março, abril e maio, um período de chuvas bastante relevante em relação ao resto do ano. Apesar que a gente pode ver aqui que a precipitação ela não passa de 60 a 70 milímetros. Lembra que lá na floresta amazônica a gente tem precipitação de 200 a 260 milímetros. Ter muita precipitação no semiárido é ter 60 milímetros. Mesmo assim, em alguma parte dos outros meses não há praticamente chuva. A gente pode ver que em alguns meses, como setembro, não chegou a 10 milímetros. Isso é bastante.
preocupante, né? Uma seca bastante intensa. Enquanto em relação à temperatura, a gente tem altas temperaturas, beirando a média ali de 27 graus, e em épocas lá do meio do ano para o final, a gente tem também uma queda, né, de temperatura, mas nada muito relevante ali não, realmente uma temperatura alta. Agora a gente vai falar um pouco da região sul. Eu fiz a mesma coisa que a região nordeste, colocando um aqui, dois aqui, três aqui, e a gente pode relacionar isso com o mapa, né, aqui da região sul, e nessa direção do 1 ao 3, definir, né, as formas de relevo da região sul, que são bastante complexas. Ali a gente pode ver, né, que a gente tem um planalto bastante extenso, que é esse planalto amarelo aqui. A gente tem uma região de serras aqui, onde fica Curitiba, e a gente tem também o Planalto Uruguaio, que é essa região aqui. A gente tem também uma planície, onde fica Porto Alegre, né, a capital do Rio Grande do Sul, e Florianópolis, que é a capital de Santa Catarina. Mas ali, para a região sul, a gente tem que eu chamo, que a gente chama, na geografia, chama de Serra do Mar, ou Serra Gaúcha, Serra Catarinense, o que for, que tem uma estrutura cristalina. E Curitiba, que fica ali, nessa Serra do Mar, é uma região de polo industrial, né? Uma região de polo industrial bastante fria, né? Em Santa Catarina também, nessa região a gente tem neve ou geadas, muito nas épocas em que a massa polar atlântica atinge aquela região. E depois a gente tem a depressão periférica, que é no 2 ali, uma estrutura sedimentar com carvão xisto, ou seja, uma região de extração de carvão bastante importante, e uma agricultura e pecuária bastante também intensa, por causa do solo fértil que ali se estende. Já no 3, a gente tem os planaltos, né, e chapadas da bacia do Paraná, que é basicamente composta de arenito, ou seja, um solo bastante fértil. Ou seja, nesses planaltos chavados do Bacia do Paraná, a gente tem o que eu chamo, né, de triângulo perfeito, que é energia, água e solo fértil abundantes, ou seja, próprios, né, para atividade de agricultura. Como o clima da região sul, a gente tem basicamente um clima subtropical, com chuvas regulares. É bem parecido, né, com o climograma da região tropical, com a diferença que as chuvas, né, elas se mantêm ao longo do ano, elas têm essa tendência de se manter. Mas também a gente tem uma região tropical ali no norte do Paraná. Vocês podem voltar ali em outro slide e ver como que é o climograma tropical. Ele se mantém, né, no norte do Paraná. Como vegetação, a gente tem dois tipos importantes de vegetação, que é as padrarias e estepes. É uma vegetação aberta, né, ou campado, sem árvores e plantas de grande porte, composta basicamente de gramíneas, né? Ela é muito importante para a região ali, principalmente do Rio Grande do Sul, para a criação de gado, né, na região plana desses estepes. Então, principalmente aquela cultura da carne no Rio Grande do Sul, ela vem muito disso também, da criação de gado bastante extensiva ali nessas padrarias. A gente tem também as famosas mata de araucárias. A araucária é uma árvore de tronco, né? Eu estou lendo aqui porque é literalmente essa definição. Cilíndrica e reta, ou seja, eu vou mostrar depois como é uma árvore bastante, né, diferente, não dá para reconhecer, bastante alta, a gente vê de 25 a 35 metros, algumas já foram observadas a 50 metros. É heliófila, ou seja, ela precisa de muita luz solar para sobreviver, para se reproduzir, e é uma região também propícia para isso. E ela produz sementes comestíveis, que é o que a gente chama de pinhão da araucária, né? Bastante famoso aí. Para mostrar as fotos, essa, né, é a mata de araucária e essa aqui é a famosa araucária. A gente pode ver esses troncos, né, que se estendem aí para os lados, principalmente ali em cima, e esses pequenos, eu digo, né, polos de vegetação, polos de folhas, que são bem característicos da araucária. Aqui embaixo a gente pode observar os estepes
é aquela vegetação de campo, campada, composta basicamente por gramíneas. Aqui em Curitiba, a gente pode ver um climograma, né, de Curitiba, que é a região, o clima de subtropical, né, de subtropicalidade, que é famoso, que é bastante característico ali na região sul. Então, o que a gente tem é uma temperatura, né, que a gente muda um pouco. Isso é importante entender nos climogramas. Às vezes a linha ali em cima é para a temperatura, às vezes para a precipitação, nesse caso é para a temperatura. Temperatura no meio do ano, né, ali maio, junho, julho, desce bastante. Enquanto em janeiro, dezembro a gente tem um calor bastante importante. Mas o regime pluvial, ele é basicamente comum, né? Ele é basicamente não muda, ele varia ali entre 100 e 150 milímetros, que é uma precipitação bastante razoável e necessária ali para as suas atividades de agricultores e também, como eu disse, regular, né? Então isso é importante. A gente não tem nenhuma região de super cheia, nenhum momento, né, perdão, de super cheia, nenhum momento de super seca.